Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga. Eu sou muito grata pela oportunidade de estar aqui novamente, trazendo um trecho de um livro do Calunga, né, que hoje é esse daqui, o Pensamentos que Resolvem Mestre de Mim Mesmo, mais bônus de frases inéditas. E a gente vai ler um trechinho e vai comentar e tirar uma reflexão para o nosso dia, né, algum conceito bacana para a nossa vida. Né? Pelo menos essa é a intenção. Então veja só, a gente abriu num trecho aqui que é de um texto intitulado A Verdade de Cada Um. E o Calunga aqui diz o seguinte: vá além das convenções do mundo, das suas noções de certo e errado, de bom e ruim, e olhe as coisas como são, e não pelas classificações. Eu não sou bom nem ruim, nem sábio nem ignorante. No fundo de nós, ninguém é católico ou espírita, João ou Pedro, preto ou branco, homem ou mulher, encanador ou bancário ou médico. No fundo de nós, cada um é só a sua verdade. E se eu mostro a minha e você mostra a sua, a gente não tem por que não se entender. Uau, o Calunga está falando aqui das nossas classificações. Quem faz classificação é a mente, né? A mente define categorias de pessoas e de objetos, né? E dá para cada uma qualificação, e normalmente a gente tenta encaixar as pessoas nessas qualificações. Por exemplo, o sábio e o ignorante, né? A gente coloca algumas pessoas, alguns autores na categoria dos sábios e outros na categoria dos ignorantes. Mas isso não tem só a ver com conceitos, tem a ver com visões pessoais, tem a ver com opiniões, tem a ver com tanta coisa dentro da gente. E eu estava aqui me lembrando, né, que os primeiros contatos com o Calunga, né, que foram através de psicografia, que se transformaram no seu primeiro livro, que por sinal é esse aqui, é o Pensamentos que Resolvem. Então, quando a gente lançou o Pensamentos que Resolvem, e foi uma edição independente, né, por razões que qualquer dia até a gente pode conversar um pouco mais. Quando as pessoas que eu conhecia, que eram do meio espírita, porque eu participava ativamente do meio espírita nesse momento, então muitas pessoas olhavam assim e estranhavam, e você percebia na expressão do rosto o estranhamento dessas pessoas, porque certamente elas estavam acostumadas com outros espíritos, com outra linguagem, com outra forma de dizer as coisas. E quando elas começaram a ler o Calunga, elas talvez tenham ficado com o pé atrás. E eu sentia muito isso, né? Porque ao mesmo tempo era uma coisa sutil e era uma coisa que não era inegável que acontecia, né? Você participar de um grupo e as pessoas simplesmente ignorarem aquilo que você está fazendo, evitarem o assunto e tal, né? Mas isso é compreensível. E eu entendo, sabe? Eu acho que na época eu não entendia tão bem, mas os anos passam. E se os anos passam bem pra gente, é sinal que a gente vai aprendendo coisas com o passar dos anos, né? E aí eu entendi que eram os conceitos delas, né, que estavam sendo colocados em xeque, né? Porque normalmente a gente lê autores que espíritas são considerados espíritas, espíritos que são considerados espíritas, e que eles já têm um certo tom, uma certa linguagem, né, uma forma de expressão que ganhou a simpatia das pessoas, né? E a gente, por exemplo, a gente sabe, né, que muitos espíritos, quando eles escrevem os seus livros e depois eles passam, né, através dos médiuns aqui para nós, eles escrevem o livro todinho lá no mundo espiritual, né, fazem isso com tempo, com carinho e tal, e depois eles vão trazendo esses capítulos e a gente vai tendo oportunidade de ler. E é claro que essa é uma forma de produzir texto mediúnico, né? Mas o Calunga, o que eu percebo assim de mais claro na maneira de ser do Calunga é que ele não prepara, né? Ele tem uma ideia do que ele vai falar,
tá certo? Que é para aquele momento e que visa naquele momento tocar aquela pessoa que está ouvindo, né? Falar sobre questões dessa pessoa, falar de maneiras dessa pessoa ajudar a si mesma e melhorar a sua vida. E ele faz isso de uma forma espontânea. Então, o que é isso, tá? Eu acho que essa é uma forma dele mostrar a verdade dele. E às vezes ela não é muito bem compreendida por quem está acostumado por uma linguagem mais erudita, mais elaborada, né? Lembrando que ele não está procurando palavras, mas eu creio que ele está procurando mais, eu creio, né? Eu, Rita, não tenho autoridade para falar, mas eu acredito que ele tem uma forma de cativar, né, de dizer o que ele pensa despretensiosamente, sem querer ser um professor, sem querer ser melhor que ninguém, mas com toda a sinceridade do seu coração. Né? Então veja, é muito diferente às vezes quando a forma como a gente diz as coisas. Né? Às vezes a gente fala assim, eu fui lá. Né? Ou às vezes a gente fala, sim, eu fui lá. Né? Então existe uma força da palavra que é dita, da maneira que é dita, e que expressa um sentimento naquele momento. E o que o Calunga expressa é ternura, é vontade de ver a gente melhor, de ver a gente progredir, é esse prazer de conversar sobre todos os assuntos, de estar sempre antenado com coisas que estão acontecendo e falar, muitas vezes chega aqui e fala de expressões que a gente usa por costume, sem refletir, e ele fala assim, pô, mas o que você quer dizer com isso? Né? Que nem, por exemplo, quando a gente fala assim, o universo está conspirando, né? E Calunga diz, o universo não conspira, o universo está sendo ele mesmo e fazendo tudo com toda a clareza, né? Mas a gente é que não tem alcance. Então, muitas coisas que o universo estão fazendo estão fora da nossa percepção, do nosso alcance intelectual, mas estão vindo e alguma hora a gente vai perceber que aquilo está acontecendo, né? E dessa forma a gente acaba sendo um aprendiz, tá certo? Com todo esse movimento em torno de nós. E o Calunga, eu sei que ele, com certeza, ele nunca se colocou como um mestre, né? A não ser como um mestre de si mesmo, né? Alguém que define a sua jornada, que caminha da forma que escolheu, né? E que caminhando dessa forma, ele também procura, né? Por amor, por carinho, por nós que estamos aqui encarnados, nos ajudar a evoluir, a caminhar melhor nesse plano. Uau, acho que eu falei bastante, acho que eu hoje passei do tempo, apesar que não existe tempo, né? Definido. Mas é isso, é que eu fico emocionada de falar um pouco desse amigo tão querido, né? E que fez tanta diferença na minha vida. Muita paz para vocês. Excelente dia. Até o próximo.